Baixa o volume aí e vamos embora. Já está no ar, tá? Demora 20 segundos para entrar lá, mas aqui já entrou. Então vamos lá. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. É isso aí. Bom, boa tarde para todo mundo. Meu nome é Cristina Rando, e essa é mais uma roda de conversa sobre educação, que foi idealizada pela nossa amiga Lívia, que está aqui, ó, no cantinho direito, debaixo da tela. Essa roda de conversa ela acontece todos os sábados, e a Lívia está sempre acompanhada de um dos amigos que fazem parte do processo seletivo do Novo para as eleições municipais de 2020. Essa roda, então, todo sábado nós estamos aqui. Se não sou eu, se não é o Ed, se não é o Alexandre, a Lívia está aqui com mais colegas, sempre falando sobre esse tema. E essa iniciativa da Lívia veio porque foi um objetivo assim, bem claro, né, Lívia? Que é trazer esse tema da educação básica de volta para a atenção das pessoas, dos cariocas, de volta para ela retomar o destaque que ela merece na roda de conversa dos brasileiros e na lista de prioridades da cidade. E a razão é óbvia, todo mundo sabe, todo mundo conhece, sabe que a educação é fundamental para que uma criança cresça e ganhe compreensão de si mesma, ganhe consciência de si mesma, ganhe compreensão do que é dignidade, e é indispensável para que a gente tenha uma sociedade livre e uma sociedade mais justa e mais democrática, verdadeiramente democrática. Eu, o Popó, o Ed estão aqui porque a gente faz coro a esses anseios da Lívia. A gente acredita que é só com a educação que a gente vai transformar, e a gente está aqui para pedir para a sociedade cobrar com mais ênfase, com mais veemência dos governadores, para que esse tema tão importante saia das rodas de conversa e vá para as salas de aula. Eu vou me apresentar, vou falar um pouquinho de mim, depois cada um, né, o Edmundo vai se apresentar, o Alexandre vai se apresentar, a Lívia vai se apresentar, e depois cada um vai falar um pouquinho de um subtema. Então, como eu falei, meu nome é Cristina Rando. Eu vou contar uma história rapidinha. Em junho de 2018, eu fui convidada para dar uma entrevista para o Estadão. Nem sei se vocês sabem disso, gente. Para falar sobre o voluntariado político, daquela minha participação na campanha, né, fazendo campanha para o Novo. E eu me preparei muito para a entrevista, fiquei lá fazendo a minha história, a participação do Novo, como é que eu tinha ido parar nisso, por que o Novo? E aí, de repente, na primeira pergunta, eles me surpreenderam e eu não sabia a resposta. A pergunta foi: você pretende se candidatar? E eu falei: gente, não sei, mas agora que você perguntou, talvez, quem sabe? Pode ser, está me levantando uma pulguinha aqui, então eu não vou falar nem que sim, nem que não. E, de fato, no final de 2018, depois da campanha, depois das eleições, eu já estava pensando seriamente no assunto, e aí, quando chegou outubro de 2019, eu me inscrevi no processo seletivo, né? Aí eu fui aprovada, assim como vocês passaram pelo processo e já foram aprovados, agora em abril, né? E agora estamos esperando a convenção municipal, que deve acontecer no final de julho. Eu sou, falando um pouquinho de mim, eu sou advogada, sou especializada em direito tributário, mas eu estudei muito direito, fundamentos do direito. Estudei muito direito constitucional, estudei muito as leis de introdução, Código Civil, Código Penal, que versam muito sobre princípios e fundamentos do direito. Acabei indo para os Estados Unidos, fiz um mestrado, e lá também estudei direito constitucional americano, direito comum anglo-saxão. Mas, assim, apesar de todo esse meu envolvimento com direito, assim, na minha perspectiva, eu não conseguia ver muita efetividade do ponto de vista de justiça social no direito, como eu esperava, como eu imaginava que isso fosse acontecer quando eu escolhi fazer. E aí isso acabou me levando para procurar outras atividades profissionais, e eu fui trabalhar numa empresa, ainda lá nos Estados Unidos. Passei 5 anos lá em várias funções executivas da empresa, pedi para ser transferida de volta para o Brasil, estava com muita saudade, não aguentava mais ficar lá, longe de todo mundo, longe do Brasil. E aí, quando eu cheguei aqui, eu fiz um MBA em gestão e acabei, depois de 3 anos, saindo da empresa e fundando a minha empresa. Esse meu envolvimento com as organizações empresariais, vamos dizer assim, é que me despertou para a importância da parte econômica e
orçamentária das instituições de uma forma geral. Então, hoje, é com essa perspectiva que eu olho para o Estado, que eu olho para o serviço público, né? Eu vejo, por exemplo, na verdade, para mim, é o ponto mais importante de uma legislatura, de um governo, é o momento de debate da Lei de Diretrizes Orçamentárias, por exemplo, do Plano Plurianual, porque eu acho que é o momento que a gente tem que trazer os mais diversos setores da sociedade para o debate, para que aquelas metas e programas que vão ser definidas ali sejam definidas de comum acordo com todo mundo, que atendam os interesses de todo mundo, né? Então, essa é a minha perspectiva para quem assume uma posição na Casa Legislativa ou na própria Prefeitura, é isso, porque além desse pacto social, essa definição de metas e programas, ela vai funcionar, na verdade, para guiar o próprio trabalho do legislador, né, do vereador, nesse caso, porque a partir dessas metas, a gente vai ter um parâmetro para que os vereadores passem a acompanhar a ação do executivo, que, na verdade, é um dos principais papéis, né, do legislador, monitorar o desempenho do Poder Executivo dentro daquelas metas e programas que ele se propôs a fazer. Então, a minha história profissional, a minha história de vida toda me levou a entender esse aspecto como um aspecto muito importante da legislatura. Vou passar a palavra agora, gente, para o Alexandre, para ele falar um pouquinho dele, se apresentar. Legal, gente, boa tarde, é um prazer estar nessa roda aqui, né, com só fera, né, então, professor Edmundo, a Lívia, a Cris, está faltando a Leda, né, mas é um prazer enorme estar aqui, participar desse grupo. Acho que o meu principal objetivo aqui é aprender, né? É um processo de aprendizado que eu estou passando. A minha origem, eu tive a minha educação toda em escola pública, toda mesmo, só a pós-graduação que eu acabei fazendo privada. Eu passei pelo Cefet, em eletrônica industrial, depois processamento de dados, depois engenharia elétrica com ênfase em telecomunicações, depois eu acabei fazendo direito na UERJ, que era uma coisa que eu tinha vontade de fazer, mas não tinha nada a ver comigo. Acabei sendo aluno do Barroso, lá em 89, e, enfim, depois eu, com vontade de dar aula, eu acabei fazendo uma pós-graduação na Cândido Mendes, processo civil e direito civil, e o objetivo era, em seguida, fazer um mestrado. Só que aí o Novo me contagiou, né? E aí eu conheci o Novo a partir da decisão do Van Hatten de vir para o Novo. Aquilo me impressionou muito, eu passei a observar mais o Novo, acabei me filiando e, em seguida, acabei entrando no processo seletivo e estou aqui. Essa é mais ou menos a história, quer dizer, eu sou muito novo, eu sou calouro, né? Diante dessas feras que estão aí, eu sou um calouro, eu sou um velho calouro, então estou aqui para aprender e ajudar o máximo que eu puder ajudar o grupo, que é maravilhoso realmente. Muito bom, Fofó, muito bom. Agora a gente volta aqui para a Lívia, né? E... Olá! A gente está aprendendo assim, a usar a plataforma, tá, gente? Então, são muitas habilidades a serem desenvolvidas nesse momento. Bom, boa tarde a todos, obrigada, Cris. É com muito prazer assim, que eu faço parte dessa roda, com essas três pessoas maravilhosas, como a Cris introduziu muito bem a ideia da roda de conversa, que, aliás, é um nome que tem tudo a ver com o ambiente escola, né, com o tema educação. Não é um debate, não é simplesmente uma live, é realmente uma roda de conversa, não só entre nós, mas também com quem está participando, quem está assistindo, interagindo com perguntas, enfim. Então, esse é o sentido, a gente conversar realmente sobre educação e, como a Cris muito bem disse, colocar luz na educação, né, da forma mais simples e com muita seriedade, dando muita importância para o tema. Na verdade, a gente vê que a educação básica ela vem sendo deixada de lado pelos nossos governantes há muito tempo. Não é à toa que a gente tem uma qualidade ruim na educação, principalmente falando em município do Rio. E eu costumo dizer que esse é o meu propósito, né? Eu fui candidata em 2018 pelo Novo, a deputada estadual, junto com o Edmundo, que está aqui, também foi. Mas naquele momento eu fiz uma campanha muito mais em prol do Novo do que em prol de uma pauta específica, né? Eu falei de muitos temas, me posicionei, sempre pautada também pelos princípios e valores do Novo. A minha intenção era muito clara, era ajudar o partido
E eu, nesse sentido, eu acho que eu tive uma campanha de sucesso, porque eu fiz quase 3 mil votos, e, de fato, contribuí para a eleição de 2 deputados estaduais. E depois que a eleição passou, me veio, assim, um sentimento de que eu precisava focar, eu precisava de mais profundidade, e precisava encontrar em mim realmente o meu propósito, por que eu queria entrar para o âmbito público, já que eu sempre trabalhei em escolas particulares. Eu tenho uma escola de inglês aqui no Rio há 20 anos, sou professora de inglês, sou formada em comunicação social também, fiz pós-graduação em administração escolar e coordenação pedagógica, mas a minha vida inteira foi na área privada. E aí eu entendi que para eu poder atuar pelo público, eu tinha que entender esse mundo. E eu, do ano passado para cá, e até hoje, até agora há pouco, eu venho estudando muito a educação pública, venho conversando com as pessoas que trabalham, professores, diretores, alunos, e a sensação que dá, assim, a conclusão que eu chego a cada dia, primeiro, é que dá para fazer muito mais e muito melhor do que tem sido feito. Então, esse é o meu propósito, de ter entrado no processo seletivo do Novo novamente, dessa vez para vereadora. Como a Cris falou, nós estamos aprovados, esperando a convenção, e é para isso que eu quero participar desse processo político de 2020, para levar a educação para um patamar, assim, de muita importância, de relevância, de prioridade mesmo, porque eu acredito que sem a educação básica a gente não vai conseguir resolver nenhum outro problema. Então, essa é a minha principal motivação e inspiração para estar aqui. Muito legal. É muito bom, né? A gente ter esse sonho de poder fazer a gente mesmo aquilo que a gente achava que devia ser feito. Dá muita disposição, dá muita vontade de acordar e pôr a mão na massa, né? É essa vontade que eu sinto de todo mundo que está participando assim, no processo seletivo do Novo. É muito legal isso. Bom, eu queria pôr na tela agora a foto do Fred Luiz, que Fred, Cris, faltou eu aqui, Cris. Falta o professor de mundo ainda, hein? Gente, nós estamos aprendendo, eu estou aprendendo. Desculpa. Não tem problema não, minha amiga. O Edmundo vai se apresentar agora. Legal, tá? Aqui é uma roda de conversa mesmo, como a Lívia falou, é para a gente trocar ideia, a gente pensar que estamos todos presenciais, né? Conversando, então é legal o pessoal também que está assistindo colocar as perguntas aqui e debater com a gente também. Então, me apresentando rapidamente, sou professor Edmundo Eutrópio, tenho 53 anos, sou administrador, economista, sou mestre em administração e agora sou doutorando em geografia. Eu trabalhei 25 anos em empresas privadas como executivo, né, e desde 1995 eu sou professor de administração da PUC Rio. E meu interesse por política passa pelo entendimento de que a solução, né, da degradação que a gente está vendo, né, principalmente aqui no Rio de Janeiro, nos últimos 30 anos, passa necessariamente pela ocupação dos espaços de poder por pessoas bem preparadas, bem intencionadas e honestas. Então, como executivo e professor, eu não conseguia tempo para me dedicar à política partidária, mas aí também, como a Cris, como a Lívia, em 2017 eu conheci o Partido Novo, identifiquei no Partido Novo uma grande plataforma para lançamento de pessoas comuns, pessoas que estão no estágio da vida, que querem dar uma contribuição para o coletivo. E participei do processo seletivo em 17, fui candidato em 18 a deputado estadual, tive mais de 8 mil votos, e agora estou aprovado aqui no processo de 2020, né, aguardando aí a nossa convenção para ser candidato a vereador aqui no Rio de Janeiro. Tá? Para mim é uma honra estar aqui nessa roda de conversa, né? Como o Popó falou, aqui só tem fera, e eu tenho certeza que vai ser uma tarde bem legal aqui com vocês. Tá legal? Vai lá, Cris. Gente, em primeiro lugar, desculpa, Ed. Desculpa, viu? Eu tô nervosa. Bom, eu ia falar a respeito do Fred, alguma coisa, ia pôr a foto dele, mas eu acho que eu não vou conseguir, é capaz de eu derrubar essa live. Então, você que sabe contar a história do Fred, quer falar um pouquinho? Eu apresento o Fred em 2 minutos, tá? O Fred, como eu, é suburbano, né? Nasceu em Todos os Santos, ali na região do Grande Meio, eu nasci em Cascadura. O Fred, como eu, também fez a maior parte da vida dele em escola pública, até o 2º grau, e ele acabou fazendo a PUC como bolsista e se formou com 21 anos. E em dezembro ele já fez concurso para a Petrobras, se formou em janeiro, já começou na Petrobras. Ficou lá quase 6 anos na Petrobras. Em vez de amarrar o boi na sombra e agora ser um grande diretor, né? Tá tranquilo.
com 6 anos de Petrobras, ele foi convidado para a loja americana, para a LASA, né, Loja Americana S.A., e ficou lá durante 15 anos. Nessa fase, ele desenvolveu um trabalho na área de gestão e na área de desenvolvimento de marcas, e ajudou muito o crescimento da LASA. E depois de 15 anos, ele se sentiu à vontade para fazer um voo solo. Ele adquiriu a Richard, que estava uma marca que não estava bem no mercado naquele momento, e em seguida adquiriu também a Salinas, se especializou em pegar marcas, melhorar as marcas, e depois, de alguns anos, ele passou os 2 empreendimentos. E aí ele pensou em tirar um ano sabático, mas o Bandeira convidou ele para uma diretoria de marketing no Flamengo. Ele, a princípio, estranhou, achou que não ia dar certo, mas foi. E no ano seguinte foi alçado da diretoria executiva, né, se tornou CEO, o principal diretor do Flamengo, e realmente operou uma transformação, um case especial no futebol brasileiro. Tá? E ele profissionalizou a diretoria, a despeito da oposição que os próprios conselheiros do Flamengo faziam, tendo o diretor do Fluminense, diretor do Botafogo, trouxe gente do Corinthians. Quer dizer, ele fez um trabalho de levantamento de todas as áreas em que o Flamengo não era líder, viu quem era líder e copiou e trouxe os principais profissionais de área de gestão dos outros clubes para aqueles setores. E, com isso, ele alavancou o Flamengo, tirou o Flamengo de uma dívida de em torno de 700 milhões e uma receita de 220 milhões e entregou no final sem dívida com uma receita de 650 milhões. Na cabeça do Fred, o Flamengo tem um potencial para 2,5 bi. O Landim assumiu e no ano passado chegou quase a 1 bi, deu mais de 950 milhões de faturamento do Flamengo. Então, infelizmente, para nós botafoguenses, dificilmente ganharemos um campeonato carioca. E para vocês que torcem para os times do Brasil, vai ser difícil ganhar o brasileiro também, porque se o Flamengo continuar dessa forma, ele, sem sombra de dúvida, será o time mais estruturado e com maior faturamento. A nossa sorte é que a gente empurrou o Fred agora para a área pública, né? Ele saiu ali do Flamengo, se envolveu com o Novo, graças aos filhos que ele conheceu o Novo, e acabou atuando na área de apoio a mandatário, atuou na eleição do João. Em seguida, ele aí, ó. Em seguida, ele até com sorriso ele fica bonitinho, né? Em seguida, ele atuou também no segundo turno do Zema, depois atuou no seletivo, tá vendo? No sorriso ele fica legal. Atuou também no processo seletivo do Zema, né? Do secretariado. Enfim, no ano passado, ao final do ano passado, ele saiu do partido, porque nós postulantes não podemos participar do partido, e colocou o nome dele no processo seletivo, passou nesse processo seletivo, foi o único que chegou até o final, e provavelmente, como ele é um homem de posição de palavra, ele não vai desistir, então é 99,99 de chance dele ser homologado no final de julho, início de agosto, como nosso candidato a prefeito pelo Novo. É assim que a gente espera e a gente acha que o Rio terá uma grande chance de dar um passo à frente nessa dificuldade toda que nós estamos vivendo. Esse aí é o Fred, gente. É isso. Show aí, de bola, Popó. Bom, dando continuidade, a gente vai rodar de novo aqui nessa roda, né? Legal. Vamos pôr essa roda para girar. E vamos escutar um pouquinho o Edmundo falando sobre a doutrinação ideológica e o contexto histórico, né, Ed? O que você tem para falar com a gente? Legal, Cris, obrigado. E aí também vale ressaltar aqui o que o Ricardo Medeiros colocou aqui no chat, né? Que o Rio de Janeiro siga o mesmo exemplo do Flamengo, né? Case de gestão, um case de boa gestão, né? O que a gente mais precisa hoje no Brasil, né, e particularmente no Rio de Janeiro, é um bom gestor, né? Que cada vez mais pessoas percebam essa necessidade. Tá? E agora entrando no nosso tema aqui, né? Doutrinação ideológica, que foi a chamada que a gente fez para essa roda de conversa. Na verdade, é uma roda de conversa sobre educação, né? Eu sou educador, né? A Lívia também, quer dizer, Popó e Cris também têm essa pauta como pautas prioritárias, e é importante a gente conversar sobre doutrinação ideológica, até porque o município é o responsável pela educação de base, né? Então, o primeiro contato é a educação infantil e o ensino fundamental. Então, o primeiro contato que a criança tem com a escola é através das escolas do município ou dos serviços regulados pelo município, no caso das escolas particulares. E a questão de doutrinação ideológica foi um assunto que vem sendo discutido nos últimos tempos, né? Tem aí a Lívia vai falar um pouquinho mais sobre o projeto de lei,
E aí é legal a gente falar o que é doutrinação, o que é ideologia e o que seria uma doutrinação ideológica, para a gente ficar todo mundo na mesma página, né? Então, a ideologia, vamos pensar, tem várias definições, mas eu gosto de uma definição bem simples, que seria um conjunto de ideias, né, que são tomadas como verdades absolutas, tá, por um grupo de pessoas. Então, quer dizer, uma ideologia significa eu assumir determinadas ideias, né, de forma como verdade absoluta. Tá? Então, isso seria uma ideologia. A doutrinação, a gente poderia conceituar a doutrinação como a manipulação do pensamento das pessoas, suprimir a liberdade de escolha dessa pessoa. Tá? Então, seria a manipulação condicionando os juízos de valor do indivíduo e premissas estabelecidas. Tá? E quando a gente pensa em doutrinação é você ceifar parte da liberdade. Tá? Então, é inadmissível submeter uma pessoa a um procedimento deliberado sem o seu consentimento válido. Tá? Então, quer dizer, doutrinar uma pessoa significa tirar dela o direito de escolha. Tá? É manipular o pensamento dela para que ela chegue à mesma decisão que você quer que ela chegue. Tá? Então, isso seria doutrinação. A doutrinação ideológica é o doutrinar em cima de uma determinada ideologia, em cima de um determinado conjunto de ideias que eu quero convencer as pessoas. Tá? Ou seja, a gente está falando de coisas, quer dizer, a doutrinação ideológica é você ceifar a liberdade de uma pessoa. Tá? Uma liberdade essencial, uma liberdade dela se expressar. Tá? Agora, é importante a gente nivelar, a gente também botar como parâmetros do debate que não dá para você imaginar, né, que você vai coibir o professor, né, de, na sala de aula, que ele tem uma cumplicidade na relação aluno-professor, que ele não coloque as suas ideias, o seu pensamento, as suas crenças. Tá? Agora, que isso nada tem a ver, ou deve ter a ver, com o sentido dele doutrinar. É lógico que o professor ele exerce um determinado exemplo, tá? Mas ele também pode ter a liberdade de colocar, ter a sua liberdade de expressão. Tá? Mas também, por outro lado, a gente admitir que na sala de aula haja uma militância política partidária, com certeza isso é um desvio da proposta educacional. Né? A solução, a gente pensar numa solução, aí, uma solução de forma conceitual, é a gente, na verdade, reafirmar a liberdade de expressão das pessoas. Tá? Então, o professor tem o direito à sua liberdade de expressão, assim como os alunos também têm direito à sua liberdade de expressão. Tá? Porque educação aqui que vem do latim educatonis, é a ação de criar, de nutrir, cultura ou cultivo. Tá? Então, não dá para pensar numa educação sem liberdade, sem a liberdade de expressão. Tá? Então, a gente vai falar aqui de doutrinação ideológica nessa escola, logicamente a gente se posiciona contra essa doutrinação ideológica, tá? Mas é importante a gente não deixar que esse debate também tire a liberdade de expressão, tanto de professores quanto de alunos. Tá? Então, essa seria a minha provocação inicial aí para o debate. Ou seja, essa lei que eles pretendem passar aí de escola sem partido, ela também não resolveria, né, Edmundo? Porque ela poderia tentar proteger os alunos de um lado, mas, por outro lado, ela tolheria esse direito da parte dos professores, né? O direito à liberdade de expressão ia estar sendo tolhido de alguma forma, né? É verdade, minha amiga, é verdade. Na verdade, a gente tem que estimular a liberdade de pensamento, as pessoas têm que poder se colocar de forma livre e honesta. Tá? Essa é a questão que a gente tem que lutar por isso. Uhum. Bom, Popó quer falar? Popó agora vai falar um pouquinho, Popó, sobre o contexto? Acrescentar essa parte histórica, né? E tem que parar e pensar que, na realidade, a doutrinação é uma coisa que sempre existiu, né? O processo nazista lá, fascista, e depois o próprio processo pós-guerra americano, aqueles filmes do American Life, American Way e tal. Então, a doutrinação ela sempre existiu. Agora, o que é difícil a gente admitir é que isso aconteça numa idade tão tenra, né?
no ensino fundamental. Agora, a doutrinação do homem pelo homem, ela existiu, né? Os anúncios nazistas, né? Depois a própria Itália com o fascismo, o Gramsci, que percebeu que o campo de batalha estava na cultura e na educação, né? Não estava na força bélica, e isso foi bem implementado no Brasil, né? Então, a desgraça maior é fazer isso em tenridade, em que a criança ainda não tem condição, o ser humano ainda não tem condição de discernimento. Porque você tentar fazer isso com um adulto, dentro de uma política, seja ela qual for, dentro de um processo político, isso acontece. Agora, e aí o cara que tem discernimento, ele vai poder seguir uma ideologia ou outra, embora a gente saiba que a ideologia, a verdade absoluta sempre é muito burra, né? Sem a democracia, sem o debate de ideias, é sempre complicado. Mas o desastre maior é submeter crianças a uma doutrinação. Isso aí é que é um absurdo. E há professores que são pessoas preparadas e são adultos que acabam usando isso, fazendo isso de uma forma quase que subconsciente, achando que aquilo ali é o correto. Então, essa é que é a dificuldade maior para o Brasil. Edmundo? Até muito bem falado aí, Popó, quer dizer, a ideologia, é isso mesmo, a ideologia, ela sempre vai existir, tá? Sempre tem uma ideologia, sempre tem um conjunto de ideias que são assumidos como verdade absoluta. Então, a gente nasce na nossa família, a nossa família tem uma ideologia, tem esse conjunto de ideias. A nossa sociedade tem esse conjunto de ideias, então ela sempre vai existir. O que a gente tem que estimular é justamente as pessoas poderem ver os diversos pontos de vista, os diferentes pontos de vista. Eu costumo falar, como professor de administração, quer dizer, se a gente puder reduzir a atividade do administrador a uma coisa só, eu sempre digo que é tomar decisões. Tá? Então, a gente quer capacitar o estudante de administração a ser um bom tomador de decisão. E o bom tomador de decisão, ele tem um autoconhecimento, quer dizer, ele sabe qual é o seu conjunto, sua ideologia, sabe quais são suas crenças, suas preferências, e ele tem a habilidade de pegar tudo isso e colocar na prateleira e entender o que a solução está demandando e tomar a decisão em função da demanda que a situação está colocando, e não em função das suas preferências pessoais. Isso é liberdade, Cris, tá? É liberdade de pensar, e você poder transitar por diferentes pontos de vista, o único compromisso de buscar a melhor solução, de buscar a verdade. Mas como o Popó falou, a verdade ela é difícil, né? Ela não é uma coisa que está ali para qualquer um. Na verdade, a gente poderia dizer que as pessoas cada um teria a sua verdade. Aqueles que têm fé encontram na sua fé a sua verdade. Mas você tem que ter uma busca sincera pela verdade. Eu vou fazer aqui uma perguntinha, vou até tentar pôr na tela. O que vocês acham? Eu acho que existe no Brasil essa doutrinação ideológica nas escolas. Vocês também acham? Olha só, posso falar? Te dar um pitaco aí. Acho que Edmundo e Popó trouxeram muito bem o tema, né? Contextualizaram muito bem. Eu quero botar só um tempero aí nesse debate, para a gente lembrar que essa questão da doutrinação nas escolas, ela veio muito forte, né? De 2017, 2018, principalmente na época da eleição, da campanha presidencial. E aí eu me pergunto sempre, na época também, acho que é uma boa provocação a gente pensar, que assim, a gente tem que pensar no conceito, né? Se nós somos contra a doutrinação ideológica nas escolas, nós não somos só contra a doutrinação da esquerda, nós somos contra qualquer tipo de doutrinação. Porque houve um movimento na campanha, né, muito forte, que as pessoas passaram a saber, foi mais divulgada essa questão da doutrinação, porque era um movimento para que acabasse a doutrinação de esquerda. Né? Assim, muito parte da campanha do presidente Bolsonaro foi eleito, é uma pauta dele, e a gente tem que ter cuidado para não entrar nessa armadilha, porque, na verdade, o que nós defendemos é que não haja doutrinação nenhuma. Você não pode trocar de esquerda pela direita, porque a gente vai estar caindo no mesmo erro. Né? Então, é uma coisa que a gente observou muito na campanha, Edmundo sabe, a gente falou muito sobre isso, inclusive o projeto que eu vou trazer, depois do Escola Sem Partido, fala sobre isso. E a conclusão é exatamente isso que o Edmundo traz, é a gente brigar pela liberdade de expressão, e do professor, sim, por que não? Cada um que entra numa sala de aula tem a sua bagagem. Agora, ele também tem que ter responsabilidade de saber que ele está dando uma aula e passando um conteúdo que não pode ter a opinião dele como prevalência, né? Ele até pode opinar, eventualmente, dependendo da faixa etária, como o Popó colocou, mas que ele traga todas as opções, todas as vertentes, para que o aluno consiga formar sua própria opinião.
Então, acho que é muito importante ter cuidado com essa armadilha, porque a gente, às vezes, se a gente não ficar cuidadoso, a gente cai nessa armadilha, né? Que nem o negócio das mulheres, né, Cris? A gente discutiu outro dia. A gente fala tanto que não quer ser, assim, que o fato de ser mulher não pode ser um demérito, aí a gente também não pode dizer que ser mulher é um privilégio, ou significa ser mais competente, ou melhor, ou enfim. Não, a gente não tem essa diferenciação pelo fato do gênero. É a mesma coisa da doutrinação da escola. Queria trazer só esse tempero aí para a nossa conversa. Aí só o PL, quem vai para o PL? Complementando aí, só complementando o que a Lívia falou, né? Quer dizer, e a gente já falou isso, mas reforçando, quer dizer, a ideologia, ela sempre vai existir. Tá? Ela sempre vai existir. Ela pode, agora, você doutrinar, quer dizer, você manipular o pensamento das pessoas, principalmente de crianças, que são indefesas, em função da sua opinião, isso é errado, seja ela qual for a sua opinião. Tá? Essa é a nossa questão. Que é o princípio do novo, né, de liberdade, né? Liberdade com responsabilidade, que é um dos nossos princípios. Eu considero isso uma covardia, né, com as crianças. Eu acho que é uma covardia. O cara entra na juventude dele, na fase inicial da idade adulta dele, ele está em contato com ideologia, ele poder escolher o caminho dele, tudo bem. Mas fazer isso no ensino fundamental, com as crianças ali até o ensino médio é complicado. Depois não, depois o cara é adulto, ele mesmo vai assumir um determinado posicionamento e aí a democracia é isso, é o debate de pessoas que ideologicamente têm até um confronto de ideias e acho que disso daí surge até um resultado bacana. Mas é o que a Lívia falou, tem que tomar cuidado, porque também, da mesma forma que a doutrinação de esquerda foi muito ruim nesses últimos 30 anos, a doutrinação de direita não seria melhor. Então, eu acho que o objetivo é manter essas crianças com liberdade, para depois elas ideologicamente ir se identificando e aí sim elas tomarem um posicionamento, sem aquela doutrinação na fase mais tenra da idade dela, em que ela tem que ser livre para crescer, para aprender, e o professor tem que ter essa consciência que ele está ali para entregar um conteúdo. E é claro, se é um professor de história, de sociologia, né, de OSPB, enfim, ele vai ter um conteúdo com um posicionamento, mas não que ele não abra a possibilidade do jovem que está ali aprendendo ter contato com as outras ideologias para que ele possa comparar uma com outra. É isso aí. Eu vou até citar para vocês um exemplo de um caso que foi julgado pela Suprema Corte Americana, agora, no final do ano passado, em que um aluno levou para a Suprema Corte o seguinte assunto. Na escola, a professora estava ensinando, era um curso de História Mundial, ela tinha 5 temas para tratar durante o período, e um deles era sobre o islamismo. E nessa parte do islamismo, que eram só 5 aulas, eram muito menos aulas do que o total de aulas de curso. Mas nesse período de 5 aulas, em uma determinada aula, ela explica um termo que eu não vou conseguir lembrar agora para vocês, e diz, não há Deus, há Alá, e dá um outro conceito. E aí o aluno tinha que preencher nos vazios o nome do conceito lá, o nome do conceito que cabia na matéria. E o que o aluno alegou? O pai do aluno levou isso para a Suprema Corte e disse o seguinte, olha, ele está me fazendo dizer uma coisa que eu não quero dizer. Uhum. Então, isso não é razoável. Mas o que a Suprema Corte entendeu? Ela puxou para todo o histórico, ela levou um monte de gente para testemunhar e pegou toda a matéria que foi dada naquele período todo de aula e ela viu que aquilo, na verdade, não estava sendo imposto para ele falar uma coisa que ele não acreditava. Ele estava questionando se aquele aluno tinha gravado e entendido aquilo, porque, num outro momento, também foi dado para ele o que era Páscoa nananana. Então, ele tinha visto todos os conceitos dentro daquele período de aula. Então, é um tema super difícil de você, né, equilibrar, mas é possível a gente identificar quando busca-se uma lavagem cerebral, né, que a gente fala, é uma manipulação mesmo do pensamento, porque se você tem, ainda mais hoje em dia, que as crianças estão cada vez mais tempo na escola, né, elas têm cada vez menos tempo com os pais, porque os pais estão trabalhando, quando chegam as crianças estão indo dormir, elas são expostas cada vez mais a um único estímulo, que é um estímulo dentro da sala de aula,
daqueles professores. Eu me lembro, no meu tempo de criança, né? Eu tinha meus pais, meus irmãos, eles são católicos, então eu fui criada na igreja, eu ia fazer catequese, então eu ia acumulando, né, esses valores todos. Eu fazia esporte, então eu ia acumulando os princípios e valores do esporte e brincava com as crianças na rua. Então, você tem uma diversidade que vai ajudando a você formar a sua personalidade e a formar seu pensamento, né? A partir do momento que a escola se torna um quadrado onde a criança passa a ouvir só uma mensagem, isso é doutrinação. Então, eu acho que a gente tem que ficar atento mesmo. E no Brasil, eu não tenho dúvida de que o Brasil passou por isso, sim, nesses últimos 20 anos, pelo menos, né? Eu botei ali no chat, né? Quer dizer, que, pegando a tua fala do Popó, o compromisso tem que ser sempre com a educação de qualidade, né? Uhum. E a gente vive hoje aqui no Brasil, particularmente no Rio de Janeiro, a tragédia da educação. Né? Tanto eu participei de outra live com a Lívia, né? A gente falava como é que a cidade, o Rio de Janeiro, com uma rede pública, né? Com mais de 1.500 unidades educacionais, a gente tem o IDEB abaixo da média nacional. É uma vergonha. Tá? Então, a gente vive uma tragédia da educação. Né? Então, a gente buscar uma educação de qualidade, essa tem que ser a nossa meta. E o que é uma educação de qualidade? Para a gente tangibilizar também isso. É uma educação que vai preparar a pessoa, né, para a vida, para ela ser independente, para ela exercer uma função na sociedade. Alguns podem dizer, não, porque ela vai ser um instrumento da sociedade. Não, ela vai ter que gerar riqueza nessa sociedade. Uhum. Para ser independente, para viver de forma independente. Então, é uma educação que dê instrumentos para que a pessoa consiga assumir um papel na sociedade. Exatamente. Lívia, vamos passar agora a... Popó quer falar. Eu queria fazer um comentário rápido aí, gente. Eu queria agradecer aí a presença da Dulce. A Dulce está assistindo a gente, o Ricardo Medeiros, a Ida Machado. Agradecer a participação da galera que está aqui, o João César Rando. Deve ser... Rando, conheço o sobrenome, hein? A Izzy. Então, faz parte do fã-clube, Popó. Agradecer a presença de todos aí que estão aqui aturando a gente aqui. Já são 37 minutos. E fiquem com a gente, tá? Vamos lá, vamos para a próxima agora aí. Tem um pessoal aqui vendo pela minha página também, ó, Ivan, Roberto, Luiz Carlos, Guilherme Ranieri, uma galera, Rafael Cohen, o Haroldo, Marcelo Leone, tem uma galera aqui na minha, que eu estou passando na minha também, simultaneamente hoje. Consegui fazer isso. Legal. Entendi. Bom, gente, eu vou colocar mais uma informação aí no nosso debate, que é o famoso Escola Sem Partido, né? De novo, isso ficou muito em voga durante a campanha de 2018, mas esse é um movimento, na verdade, que começou muito antes, começou em 2004. Um procurador lá de São Paulo, chamado Miguel Najib, ele começou um movimento chamado Escola Sem Partido. Ele começou a perceber essa questão da doutrinação muito forte nas escolas dos filhos, dos amigos dos filhos, e eles começaram a se reunir, discutir essa questão e viram que realmente era uma coisa muito pejorativa, né, que comprometia de verdade a própria educação dos filhos. E o movimento foi crescendo, com mais reuniões em outros estados, foi abraçando mais gente, e a tendência natural disso é que, então, acabasse virando uma questão política e se transformasse em projetos de lei, no plural, porque foram vários projetos de lei nesse sentido, né? E, rapidamente, voltando um pouco ao que o Edmundo falou sobre a questão do professor, rapidamente o projeto de lei Escola Sem Partido foi chamado pelos políticos de esquerda, ou de quem... se identifica com a esquerda, da lei da mordaça, né, que dá conta exatamente da questão de tolir a liberdade do professor dentro de sala de aula, que é uma questão muito delicada de verdade, né? A gente está falando de doutrinação, no caso do Brasil, da esquerda, que pessoas ditas de direita se sentiram incomodadas e por isso começaram esse movimento. Mas, assim, como é que a gente controla isso, né? Como é que alguém diz para o professor o que ele pode ou não pode dizer numa sala de aula dentro de um ambiente escolar? É muito difícil, muito complicado. E aí, nessa medida, vieram vários projetos de lei. Nós temos projetos de lei chamados Escola Sem Partido em âmbito municipal, estadual e federal, inclusive no Senado. Mas a conclusão que a gente chega pesquisando sobre esses PLs é o seguinte... É muito difícil aplicar essa ideia na prática, né? A ideia, a princípio, é boa,
né? A gente fala, poxa, o projeto Escola Sem Partido, ele pretende que o professor tenha liberdade de expressão e que o aluno possa ter contato com todas as vertentes da história ou de qualquer conteúdo que seja e que ele possa tirar suas próprias conclusões. Mas como é que resolve isso, né? Como é que se controla isso? Então, algumas iniciativas foram surgindo em projetos específicos. Alguns municípios no sul do país conseguiram até aprovar projetos em que se determinava a colocação de cartazes nas salas de aula das escolas, dizendo que o professor pode ou não falar, né? Então, para vocês verem assim, como é difícil, né? Como é que não é palpável, né? Você determinar limites para a fala do professor, é muito complicado. E aí, o que a gente vê, o que eu fui vendo aqui, é que, na verdade, esses mecanismos que foram criados foram sendo também muito discutidos depois, em seguida. E alguns já caíram, alguns foram suspensos, né? Algumas iniciativas não foram aceitas. Há pouco tempo, o STF, inclusive, se posicionou contrário a um projeto Escola Sem Partido, do Sul, do município do Sul, declarou inconstitucional, inclusive, o projeto. Então, o que a gente vê, na verdade, é que, na prática, é muito complicado. A gente fala, né, na liberdade de expressão e que a gente quer uma educação neutra, digamos assim, para o nosso município, para o nosso país, mas, de verdade, isso é uma construção, né? Isso não acontece de uma hora para outra. E a gente está colocando no ombro do professor toda essa responsabilidade, mas faz parte dessa construção também que as famílias, os alunos, os pais entendam também, né, esse posicionamento, tenham suas próprias convicções e saibam discutir, saibam debater e saibam identificar quando alguma coisa não estiver sendo colocada de uma forma isenta, digamos assim. Né? Então, essa questão dos cartazes eu achei muito curiosa, eu já tinha visto isso em 2018, mas, assim, na prática não vai funcionar, né, gente? Porque você coloca um cartaz, alguém vai lá e tira, né, enfim. E essa resistência grande que surgiu por parte dos professores, que é muito forte, até hoje, eu acabei de entrar num site aqui de sindicatos de professores e está lá, lei da mordaça não, queremos nossa liberdade, queremos poder dar nossa aula em paz e tal. Então, criou-se uma briga, que, na verdade, eu acho que deveria ser um debate muito mais, não vou dizer amigável, muito mais propositivo do que, assim, uma coisa contra a outra, né? Não é uma coisa contra a outra. Acho que até os próprios professores precisam entender que eu me coloco nesse lugar, a gente está brigando e defendendo a liberdade deles mesmo, né? Mas precisa ter uma consciência, como a gente falou, de não ser tendencioso, porque aí sim a gente está fazendo a doutrinação ideológica, e ainda por cima falando de crianças em educação básica é muito complicado, porque isso vai comprometer para o resto da vida, né? Então é muita responsabilidade a gente tocar nesse ponto. É isso mesmo. Alguém quer comentar alguma coisa? Vamos lá, professor, vou eu. Vai lá, Popó. Bom, galera, eu abri aqui o Facebook, né, e vi que tem uma galera aqui também assistindo pelo Facebook. Agradecer a Andréa Roseno, está te elogiando aqui, Lívia, no meu Facebook. O Charbel estava procurando, conseguiu encontrar a gente agora. Então, galera, estamos também no Facebook, tá? Dessas 4, nos 4 Facebook está sendo transmitido simultaneamente. Em relação a essa situação que a gente está vivendo agora, a gente, nesse momento de pandemia, essas crianças estão fora do contexto, estão fora de sala de aula, a gente tem essa dificuldade, estamos aqui discutindo a doutrinação nas escolas, quando, na realidade, nós tínhamos que estar discutindo, né, Lívia, uma forma dessas crianças terem aula, apesar da pandemia. É um absurdo, exatamente, mas é verdade. Ainda mais pensando que já houve um projeto que, em 2016, ele já existia, estava pronto, e que foi descontinuado. Isso, sim, é a doutrinação do não, né? Do não acesso às crianças à escola e ao conhecimento. Então, é isso que eu queria acrescentar aí. Lembrar que havia um projeto, que esse projeto ficou pronto e que esse projeto foi desarticulado porque muda o governo, muda tudo, muda o nome das coisas, né? O convênio vira... Até os convênios trocam de nome, é um negócio impressionante isso. Então, eles tinham que estar preocupados conseguir atender essas crianças que estão agora, nesse momento, parados, sem nenhum tipo de acompanhamento. Estou falando da rede pública, principalmente, porque a rede privada, todo mundo... A minha irmã trabalha na rede privada como professora e ela dá aula todo dia, então o problema maior está na rede pública, tá? Fora isso, é impressionante acrescentar aqui as universidades federais paradas também,
por falta de um EAD que é comum em todas as outras universidades privadas, né? E aqui eu tenho... Meu sobrinho, por exemplo, está fazendo um mestrado na Universidade Federal e está sem aula. Quer dizer, o mestrado sem EAD, a graduação sem EAD, a pós-graduação, principalmente nos cursos federais pelo Brasil afora. Então, eu não entendo por que essa discrepância entre o público e o privado. E a impressão que dá é que eles querem acabar com o público de uma vez por todas e tirar a oportunidade da periferia, daqueles alunos que realmente precisam, das favelas, dos bairros mais periféricos, e que precisam de educação pública. E a educação pública, conforme a Lívia fala, ela não é de graça, ela é paga por todos nós. Não é isso, Lívia? É isso aí. Deixa eu dar um dado para vocês interessante. A gente, hoje, no Brasil, tem mais de 121 projetos de lei em tramitação, chamados Escola Sem Partido, entre municipais e estaduais, tá? Então, uma grande parte deles está em tramitação e já foi brecado, ou suspenso por decisão judicial. Esse que eu falei do STF, que foi para o STF, foi também decisão contrária. Enfim, é uma questão muito delicada e muito controversa, né, Cris? Assim, como eu falei, não é uma coisa palpável de se fazer. E a gente tem que lembrar, como o Popó estava falando agora da educação de uma forma mais ampla, que os professores que a gente está cobrando essa atitude foram alunos em algum momento, são alunos hoje, né, que vão um dia se tornar professores. Então, é por isso que a educação básica é tão importante. Porque se a gente não cuidar dessa formação inicial, a gente vai estar formando professores que não têm essa consciência, né? Então, tudo pensar realmente no futuro e a longo prazo, né? A educação básica como tendo, assim, prioridade total, gente. Eu acho que é tão importante a gente pensar na educação do âmbito do município. Como eu falei no início, é isso que me motiva, porque a gente pode destruir a vida de uma pessoa pelo simples fato dela não aprender a ler, sabe? Desmotivar, desinteressar, e ela não entender a dimensão que a educação dá para a vida dela. Então, quando a gente vê no município do Rio que mais da metade das crianças acabam o terceiro ano sem saber ler, quer dizer, isso vai se arrastando lá para frente, dá evasão escolar. O que um menino de 15 anos que está no 4º ano do Fundamental 1, gente, vai perder o interesse, não quer mais ir. E tem outras, né? Às vezes mora em comunidade, tem outros atrativos ali, né? Não tão bons, mas que ele vai acabar saindo para ganhar dinheiro, né? Para se virar, enfim. O Edmundo, eu pus na tela aí, porque o Ricardo Medeiros, porque ele falou sobre a questão da qualidade e a doutrinação. Eu acho que é isso, né? É isso. A qualidade pode inibir a doutrinação, a qualidade vai inibir a doutrinação, e outra coisa que a Lívia falou de muito importante é a participação da sociedade. Tá legal? A gente tem que parar aqui no Brasil, quer dizer, a gente tem uma das leis mais complexas. Aí a Cris, que estudou a Constituição americana, pode falar um pouco para a gente. A gente tem uma Constituição que é um livro. A gente tem uma série de leis extremamente complicadas. A gente, como sociedade, está sempre buscando a tutela do Estado. Que o Estado responda... Ali, está lá. Demarcação, rabisco... isso. Então, a gente espera que o Estado resolva os nossos problemas, porque nós, como sociedade, não somos organizados. Essa que é a questão. A gente resolve sempre o problema vendendo o sofá, tirando o sofá da sala. Na verdade, a gente tem que atacar a raiz do problema. A raiz do problema é o seguinte, que é o que o Ricardo colocou aqui. A gente tem uma educação de má qualidade, a gente vive uma tragédia de educação aqui no Brasil. Então, se a gente vê o resultado do PISA, do exame de PISA, dos países da OCDE, em 2017, quer dizer, olha só, gente, isso é um dado gritante, é gritante isso, tá? Os 10% melhores do ensino médio do Brasil, tá, são comparáveis aos 10% piores do Vietnã e da Coreia do Sul. Tá? Exatamente. Os nossos melhores alunos são comparados aos piores da Coreia do Sul. Então, não dá para a gente pensar num projeto de país, um projeto sério, que não trate a educação de forma séria. A verdade é essa. Então, nós, como sociedade, a gente tem que cobrar das 3 esferas de governo, seja municipal, estadual ou federal, qual é o projeto sério de educação para a gente transformar em 20 anos esse país. Porque é possível, gente. A Coreia do Sul transformou o país em 20 anos. Então, por que não pode transformar o Brasil em 20 anos? Aí você pega exemplos como do Ceará, né,
que tem, das 100 melhores escolas públicas do Brasil, 76 são no Ceará. E as melhores no Sobral, né? Um município pequenininho, no sertão, assim, interior, não é rico, são as melhores que estão lá. Tem outros também, Santarém também está batendo, sabe? Batendo um bolão em educação básica. Teresina está dando show também. Por que o Rio não consegue? Eu acredito que essa parte que eu vou entrar agora, que fala dos efeitos, né, da doutrinação, eu acho que explica um pouco isso, né? O Edmundo começou falando sobre o conceito e ele colocou uma frase que acho que descreve perfeitamente, que diz que doutrinação é a manipulação do pensamento. Você faz a pessoa acreditar sem consentimento válido que aquilo que está sendo falado é a verdade, né? Mas como é que eu posso colocar isso? A criança é submetida, não é só a criança, né, gente, também. A criança tem da escola básica, mas eu acredito que o Brasil passou por essa doutrinação ideológica, não só na escola, mas em todos os níveis de instituição do país. Universidade também. E mesmo quando você pensa em Planalto, né, em presidente da República, em todos os níveis mesmo de instituição, eu acredito que a gente tenha passado por essa doutrinação, que como o Edmundo falou, é a manipulação do pensamento. Você submete a pessoa a um procedimento, né, de forma deliberada, sem o consentimento daquela pessoa, com o fim de moldar a forma de pensar dela. Né? E quando o Edmundo falou da Constituição, está justamente aí o ponto. A Constituição, ela garante como um dos únicos direitos absolutos, ou seja, que não admitem exceção, a liberdade do pensamento. Por exemplo, direito à vida. O direito à vida, ele tem uma exceção, não tem? Quando você vai se defender, você está autorizado até mesmo a tirar a vida da outra pessoa em defesa da sua própria vida. Então, todos os direitos que estão na Constituição, de uma forma geral, eles não são absolutos, eles autorizam algumas exceções. O direito de liberdade de pensamento é um dos únicos, se não for o único direito que a Constituição garante de forma absoluta. E por quê? Porque ele é um direito natural, que ele está ligado à liberdade em si da pessoa. Se você não tem liberdade de pensamento, se o seu pensamento é manipulado, você não é mais uma pessoa, um indivíduo livre, e não tem como você construir uma sociedade livre. Então, ele está diretamente relacionado com a existência de uma democracia. É algo bárbaro. E se a gente pensar na situação que o Brasil enfrenta hoje, por que a gente não consegue dialogar? Por que a gente tem 30% da população de um lado e 30% do outro que não conseguem dialogar? E a gente fica aqui, os 40% restantes no meio, olhando barbarizado, né, estarrecido, sem saber o que fazer, porque você tem dois grupos que passaram por uma manipulação, eu não tenho dúvida disso, e hoje não conseguem enxergar ou sequer ouvir outra pessoa. Para mim, essa realidade nossa hoje de incapacidade de discussão, de conversa, é resultado, sim, dessa doutrinação que foi feita em todos os níveis no Brasil. E aí, se você analisar um pouquinho mais, isso é resultado de uma análise minha, o que aconteceu nesse período? Criou-se um termozinho ao qual deu-se um destaque a ponto de relativizar todo o resto, que é a questão da desigualdade social. Quando a gente usa a palavra desigualdade social, a gente está resumindo todos os outros direitos que já estão garantidos na Constituição. Tudo, está tudo lá. Então, o que se fez? Que condensou tudo isso nessa palavrinha, desigualdade social, esqueceu-se do resto, e tratou isso como o problema a ser resolvido, como o problema ético do país. Sempre o problema ético não é esse. E aí, como é que alguém, quando tolhido no seu direito de se expressar e de pensar, pode reclamar disso, se a reclamação dela vai parecer que ela é indiferente à questão da desigualdade social? A consequência automática de você se manifestar contra a desigualdade social, contra a defesa da desigualdade social, você é indiferente à injustiça que está acontecendo com essas pessoas, a péssima qualidade de vida dessas pessoas. Então,
nem o seu direito à liberdade de pensamento pode ser protegido se isso significar que essas pessoas vão continuar nessa condição que elas estão hoje. Isso foi efeito de uma doutrinação ideológica fortíssima dos últimos, pelo menos 20 anos. Pelo menos 20 anos. Então, é um efeito claro. Como vocês já comentaram antes, a gente já falou aqui antes, a formação do pensamento se dá a partir das conexões que a pessoa faz desde o momento que ela nasce, em todos os sentidos. Do contato dela com a realidade, do contato dela com os pais, do contato com amigos, com professores, a partir do momento que você segrega, né, essas pessoas e deixa ela num local exclusivo, como tem acontecido cada vez mais hoje, né, com o período integral das escolas e com a necessidade do pai e da mãe trabalharem, isso vai, essa concentração de valores na desigualdade social vai se fortalecendo, né? Então, a diversidade tem que ser preservada, mas não é a diversidade que eles pregam, né? Porque quando eles falam em diversidade, eles deturpam tudo que já está garantido pela Constituição. A partir do momento que a Constituição garante a igualdade, garante o direito à intimidade, a liberdade de pensamento, que todos tenham um tratamento igual perante a lei, garante escola, garante saúde, tudo isso já está garantido. Ninguém precisa de um princípio novo, direito à diversidade. Isso já está contido na Constituição. O que aconteceu foi que a sociedade não conseguiu proteger esses direitos que estavam garantidos na Constituição, né? Criou-se uma situação de injustiça social muito grande, e eles se aproveitaram disso para deturpar a coisa e criar essa doutrinação ideológica que trouxe a gente para essa situação. Então, para reverter isso, vai precisar de muito trabalho, precisa, antes de tudo, que pessoas como nós, que não estamos nem de um lado, nem do outro, tenham coragem, paciência e disposição para vir à tona e conversar, falar, sem se amedrontar das reações e acusações de menosprezo, de indiferença e tudo mais, né? Então, a Inglaterra e a Inglaterra, os países ali, Escócia, Irlanda, eles passam por uma situação muito parecida, em que eles cogitaram até a publicar uma lei para proteger o direito à liberdade de expressão dentro das universidades, porque criou-se um ambiente ali, igual aconteceu no Brasil, quando a esquerda perdeu o poder, que ninguém podia falar nada, que se você falasse alguma coisa que era contrária, você era rechaçado, você era acusado. Não é? A gente viu um monte de fatos desse acontecendo, que é justamente o problema da doutrinação. Bom, Popó está na fila aí, depois não, vai você. Não, eu achei muito pertinente o teu comentário, Cris, porque eu acho que a série de debates, tá, são debates estéreis que surgiram na sociedade. Tá? Aí que você falou, em 88, a Constituição já previa tudo isso. Tá? Por que eu precisei levar à tona esse monte de debate, um monte de questões que, na verdade, já estavam resolvidas, já estavam encaminhadas? Para tirar o foco do que efetivamente precisava ser feito. Tá? Porque é o seguinte, a Constituição, ela criou, é a lei maior do país, é a Carta Magna, mas ela não executa, tá? Ela não garante aquilo na prática. Nós, como sociedade, nós temos que lutar para que ela aconteça na prática, que a gente tenha políticos honestos, que realmente executem o que está escrito ali. Tá? Infelizmente, a gente tem uma leva muito grande de pessoas desonestas, pessoas corruptas. A gente está vendo agora numa situação que a gente está vivendo, situação de crise de saúde pública, as pessoas aproveitam esse momento para roubar a gente. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Pessoas que se identificam como uma novidade, que não de novidade não tem nada. Então, nós, como sociedade, a gente tem uma grande arma dada pela Constituição de 88, a Constituição Cidadã, a gente tem direito ao nosso voto. Exato. A gente pode votar agora em outubro, ou seja, em dezembro, se for postergado, e botar pessoas que vão fazer o que tem que ser feito, o que já está lá. A gente precisa de bons eleitores, de bons gestores.
de pessoas que fiscalizem e que se exerçam o seu papel da forma adequada. Não que fique trazendo debates estéreis que não vão levar nada a lugar algum. Exato. Bom, eu queria aproveitar e acrescentar aí ao comentário do Edmundo é o seguinte: esse pessoal da extrema-direita chama a gente de nova esquerda. O pessoal da extrema-esquerda chama a gente de direita light, né? Por um lado, nós somos a nova esquerda e, por outro, nós somos a direita light. Nós temos que avisar esses dois lados que nós não somos nenhuma coisa nem outra. Nós somos apenas liberais, com uma forte responsabilidade social, como diz a Cris, e com uma vertente humana que nos distingue dos demais. Fora isso, o material humano que o Partido Novo apresenta hoje é uma coisa que não existe, que você não consegue encontrar. Não só nossos valores, nossos conceitos são diferenciados, como o material humano, a partir de um processo seletivo que todo mundo ridicularizou há 10 anos atrás, mostra o resultado hoje. Nós temos aí 8 federais, 12 estaduais e 4 vereadores que, em qualquer ranking político das assembleias estaduais, do Congresso Nacional e da Câmara de Vereadores, se você for avaliar os nossos mandatários, nós estamos sempre entre as primeiras posições em realização, apesar de sermos em pouco número. Então, essa qualidade e esse processo lento e sempre contínuo é que vai levar, professor, à mudança da sociedade. Eles têm que entender, a sociedade tem que entender que o principal instrumento que eles têm não é uma arma em punho, conforme prevê a extrema-direita, ou a extrema-esquerda doutrinando crianças em escola, mas é o processo democrático de outubro, entendeu? É ali que é a nossa bala na agulha, é ali que nós temos que demonstrar o poder de cada carioca, de cada eleitor, sabendo escolher, independente do posicionamento ideológico de cada um, é escolher uma boa pessoa que o represente naquele momento. E, nesse aspecto, nós temos no Novo um material humano que está acima do normal. Não quer estragar o voto? Tem aí uma galera grande para vocês escolherem aí, aproveitar de uma forma efetiva, exercer o poder de vocês, ocupando o espaço daquelas velhas raposas, com uma galera que vem com o objetivo de atender ao cidadão carioca. Vai lá, Lívia. É isso aí. Deixa eu dar 2 contribuições ao que a Cris falou, que eu achei super pertinente, a questão da lei, né? Uma é rápida em relação às universidades, que você colocou, que essa questão é tão forte, que a gente começou a perceber há não muito tempo o surgimento dos grupos livres, né? O FRJ livre, o ESG livre, e isso realmente diz exatamente o que a gente está falando, né? Conheço alguns meninos, né, rapazes que fazem parte desses grupos, e eles relatam, assim, que para eles sentarem, conversarem abertamente, eles tinham que se esconder em alguns momentos, marcar reuniões em salas fechadas, porque o ambiente era completamente hostil a qualquer diálogo, né, dentro do computador. Eu acho que uma outra questão importante que a Cris trouxe, o Edmundo falou também, é a questão da legislação, né? Semana passada, a nossa roda de conversa foi sobre acessibilidade. E a gente discutiu exatamente a falta de acessibilidade nas escolas, sendo que essa acessibilidade está prevista também na Constituição. Então, a conclusão que se chega é que a gente mora num país, né, que a gente precisa fazer uma nova lei para garantir, na prática, como o Edmundo colocou, a aplicação da lei que está na Constituição. E aí, pior do que isso, aí vem um cara, um vereador ou um prefeito, e diz que a ideia foi dele, que é ele que está promovendo a acessibilidade para as crianças, como exemplo, né? Ou a questão da liberdade também do professor, enfim. E aí é cada um querendo pegar, né, os louros para si, sendo que isso já está determinado e garantido na Constituição de 88, como a Cris muito bem colocou. Então, acho que a nossa grande questão no Brasil é exatamente essa, né? A gente conseguir fazer as leis valerem, serem aplicadas, sem que sejam necessários outros projetos e outras leis e emendas constitucionais e espetáculos, viram os espetáculos, né? A audiência pública, não estou desmerecendo as audiências, nem os projetos de lei, não é isso, mas tem coisas que já estão na Constituição, né? A questão da acessibilidade ficou muito clara para a gente na semana passada, já está previsto na Constituição. Então, como assim as escolas não são acessíveis às crianças? Tem que ser. A gente tem que trabalhar pela fiscalização e pela aplicação dessas leis, né? E não se começar a refazer, fazer tudo de novo, aí um município consegue, o outro não,
Quer dizer, é uma bagunça, sabe? É uma coisa louca. Eu quero complementar o Popó, porque ele falou que o pessoal da esquerda fala que a gente é extrema-direita, o pessoal da direita fala que a gente é extrema-esquerda, e você esqueceu, Popó, assim, que tem aqueles que chamam a gente de isentão. Em cima do muro. Você nunca viu? Você nunca foi chamado de isentão? Eu sou chamada de isentona, assim, na família o tempo inteiro. Porque eu não digo... O pessoal da extrema-direita diz que a gente é a nova esquerda. O nome bonitinho. Aí o seguinte, meus amigos... que a gente é a direita light. E nós não somos... Olha, eu acho que o importante é que a gente não perca a vontade de conversar e participar, independente desses 30% de um lado e 30% do outro, porque eles não vão se juntar nunca, é impossível, eles nunca vão conseguir conversar, e eles estando separados, a gente tem 40% que faz a maioria. Então, deixa eles lá brigando, vamos continuar com essa pegada, com essa vontade, vamos convencer o resto dessas pessoas que formam esses 40% a virem participar, né? Eu nem acredito, Cris? Eu nem acredito que eles sejam 30%. Eu acredito que eles são no máximo 20% para cada lado e tem uma margem de 60% de gente de bom senso. A gente pode fazer um bolão aí, Popó, a gente pode fazer um bolão. E debater, porque acreditar que são 30% de um lado e que 60% do povo é radical, eu acho que é demais para o povo brasileiro. Acho que não é isso tudo, não. Acho que a grande maioria, 60%, tem bom senso. E tem 20 extremos de um lado e 20 extremos do outro, que esses não querem, só querem saber de guerrear, de pelear. São descendentes de espanhóis, não são descendentes de portugueses. Seguinte, pegando esse gancho aí, importante que vocês levantaram, cara, o nosso compromisso como sociedade tem que ser, cara, criar novas alternativas, cara. A gente não pode ir para uma eleição majoritária, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, graças a Deus a gente já não vai ter Freixo, né? Mas não pode ser Paz, Crivella, Freixo, figurinhas marcadas, cara. Nós, como sociedade, temos que criar alternativas. Exato. Tá? Tem gente boa, tem o Fred Luz, conheço a história dele, e veja que a maioria das pessoas na condição dele estariam vivendo em Miami agora. E o cara está se dispondo a ser prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Tá? Então, nós, como sociedade, temos que criar alternativas. A gente não pode ficar em figurinhas carimbadas que a gente já conhece. Tá? Então, é um compromisso nosso. Nós, cariocas, esse ano, nós temos a oportunidade de uma vida, né, Ed? Para transformar o Rio de Janeiro, assim, em 4 anos. E transformar, a gente está falando sério, né? De rapidamente ter mais crianças na escola, ter as crianças alfabetizadas ao final do primeiro ano, 100% qualidade, né? Qualidade. E as crianças alfabetizadas são as crianças que vão conseguir pensar por si mesmas, né? Porque a gente fala em doutrinação ideológica, mas se a gente pensar hoje, a quantidade de pessoas que não está doutrinada, acho que está associada à quantidade de crianças que são analfabetas, né? Talvez. Agora, a gente tem que alfabetizar, e uma das propostas é essa, né? Uma das propostas é alfabetizar 100% das crianças ao final do primeiro ano, e não é sonho. Isso é algo que foi feito em Teresina, isso é algo que foi feito em outros lugares, né? E aí, Cris, eu quero ressaltar aqui, né, quero saudar aqui a professora Aida Machado, que botou um comentário aqui, que inclusive nós vamos fazer uma live segunda-feira sobre educação de base. Legal. Ia ser na quarta, mas a gente estava com problema, né, de tecnologia, e a gente transferiu para a segunda, e ela botou aqui uma contribuição bem interessante, que é atuar de forma ética exige do professor, enquanto responsável diretamente pela formação de outras pessoas, o exercício de um comportamento justo. Tá? Muito, muito bom. Exatamente isso, professora Aida. Tá? E ela colocou aqui, nós temos muitos desafios a serem vencidos. Né? E a ICES, né, você ia fixar aí, eu vi, né, o comentário, né, nossa grande amiga também, voluntária, né, colaboradora, que nossa meta é desdoutrinar os dois lados, exatamente. Exatamente. Estimular a inteligência, entendeu? Isso. Estimular o debate, tá? Isso, diálogo. O pensamento livre. Diálogo, exatamente. Ouvir o outro, né? Aprender a ouvir o outro, que as pessoas não querem ouvir ninguém.
Porque a gente constrói solução a partir de várias ideias, né? Se permitir mudar de ideia, né? Também, que as pessoas têm uma resistência, né? Que é muito... O comentário da Estela, gente, abaixo à esquerda. Olha o comentário da Estela, dá para botar aí na tela, abaixo à esquerda, direita, meio, etc. Viva as boas ideias, viva o diálogo. A Estela é show, né? É exatamente isso. É isso, Estelinha. Perfeito, obrigado, Estelinha. Palma. Obrigado. E a Dulce. A Dulce aí, nossa grande também, colaboradora, voluntária. Vamos renovar tudo. É isso aí, minha amiga. É isso aí, galera. Gente, uma hora e meia. O povo quer parar para tomar um café. Eu queria só fechar, as considerações finais, tá? A gente, normalmente, nas nossas discussões, quer dizer, a gente acaba, né, trazendo muito problema, e a gente realmente tem muito problema, a gente não quer ser isentão dos problemas, né, pegando aí o termo que você falou, Cris, mas a gente acredita na solução. A gente tem uma crença, a gente vê um caminho para a solução. Tá? O caminho para a solução é a ocupação dos espaços de poder por pessoas honestas, competentes e bem preparadas. Tá? E a gente, como a Cris falou, a gente tem a chance de uma vida, né, de botar o Fred no segundo turno. A gente tem uma chance de uma vida do Novo ter 300 mil votos, né, dos candidatos a vereador, e a gente colocar pelo menos seis vereadores na Câmara dos Vereadores e ser a maior bancada da cidade. Quer dizer, a gente ter o prefeito e a maior bancada do mesmo partido, no partido realmente comprometido com uma boa gestão, comprometido com a honestidade, tá? Com o fim do roubo, com o fim da corrupção, que são as doenças que estão matando a gente. Não faltam leis no Brasil. Tá? Falta honestidade na liderança. Tá? Também não falta honestidade no povo. Falta honestidade na liderança. Infelizmente, a gente tem muitas pessoas em posição de poder que não são honestas. Tá? E essas estão fazendo um estrago tremendo. Agora é responsabilidade nossa botar pessoas diferentes lá. E eu estou aqui, eu sou o candidato, estou oferecendo meu nome, porque eu acredito nisso e eu estou militando dentro dessa ideia. Vou pôr aqui na tela, é isso aí. Alguém quer? Lívia, quer? Considerações finais também, tá? E vai lá, Popó. Cada um tem a sua meta, né? A minha meta é um pouco mais ambiciosa do que o professor Edmundo. Eu acredito em que a gente possa conseguir ter a maior bancada realmente, mas chegar a eleger até 10 vereadores e ter o dobro de votos no primeiro turno. A Leda, que é muito estratégica, fala, gente, se a gente conseguir trazer para a urna aquele 1 milhão de votos que não foi há 4 anos atrás para a urna, quem vai para a urna de uma forma consciente vai votar no Partido Novo. Então, eu acredito numa consciência maior, a partir de todo o caos, inclusive da pandemia, que esse pessoal que está se contagiando com o Novo irá para a urna, sairá da inércia e virá para a ação, e acho que o Novo vai acabar tendo uma votação estrondosa, tá? E eu faço as palavras do professor Edmundo. Votem no professor Edmundo, votem na lista, votem na Cris, porque o Popó tem um plano A. O plano do Popó é eleger 10 vereadores. Votem nessa galera aí, ó, que essa galera tem o material humano que está exposto aqui nessa live é fora do comum, em educação, em gestão, em empreendedorismo. Nós temos aí o professor Edmundo tem meia dúzia de plataformas diferentes e qualquer coisa que você puxar assunto com ele, ele dá show. A Lívia é espetacular, a Cris também. O mais fraquinho sou eu. Então, deixa para depois. Nada. Temos tá 3. Bom, vamos lá. Não caio nessa. A Lívia, quer falar alguma coisa também? Quero, vamos lá para aproveita e responde para o Ricardo Medeiros se já tem tema para a próxima live. Tem tema para a próxima live. Vocês querem saber agora? Eu abro aqui no meu computador. Bom, tem sugestão. Aqui a gente conversa, tá? Aqui a gente tem diálogo. É verdade. Gente, eu fiz uma lista de temas, já tem até o final de junho. Tem educação infantil, tem inclusão, uma série de temas dentro da educação básica que a gente precisa discutir. Enfim, estou abrindo aqui para falar. Lívia, eu estou lembrando quando você colocou pela primeira vez o material humano que a gente tem aí. Ideológica. Até o final de
Peraí, Popó. Lívia, eu estou lembrando de quando você colocou a doutrinação ideológica, você pôs uma carinha do tipo, nós vamos encarar essa, e todo mundo na hora, eu topo. Todo mundo fez. Mas fala aí, então, fecha isso. Então, a gente tem a educação infantil para falar, tem como a educação básica se relaciona com o empreendedorismo, educação conectada, parcerias com a iniciativa privada, por que a educação ainda é um desafio, inclusão, uma série de temas, gente. Não falta temas. Várias sugestões. Quer sugerir? Podemos perguntar para o Ricardo. Ricardo, quer sugerir algum, Ricardo Medeiros? Ou algum que eu não tenha falado também, porque eu tenho foi o Ricardo que sugeriu, não foi? Foi o Ricardo que sugeriu esse tema. Foi o Leandro Seca, não foi? Nem sei se ele entrou hoje, foi o Leandro que falou. Eu sei que alguém sugeriu. Agora, minha preocupação com esse material humano aí são esses prefeitos aí da periferia aí do Grande Rio querer levar nosso candidato para ser secretário nesses municípios. Galera, segura a onda, vamos. Quem não for dessa vez, espera para 2 anos. Não vamos nos contaminar com esses partidecos aí que, de repente, só estou vendo ali, pessoa com perfil para ser secretário municipal, fácil. Não, é bom nem mostrar muito conteúdo, senão esses prefeitos vão ficar tudo louco com a gente, tá certo? Bom, gente, vou me despedir também, agradecer mais uma vez, dizer que semana que vem estamos aqui, no mesmo horário, com a nossa roda de conversa sobre educação. Esse é o nosso tema, esse é o nosso foco, e quem quiser chegar para conversar sobre educação vai ser muito bem-vindo. Como o Edmundo falou, o nosso desafio é grande, e a gente tem muitos problemas, mas a gente também tem muitas propostas. E a gente tem plena convicção que dá para fazer melhor, dá para fazer mais, com o dinheiro e com as pessoas que a gente tem no nosso município. Então, não falta gente qualificada, não faltam servidores comprometidos, não falta dinheiro, não falta legislação. Quer dizer, falta vergonha na cara, na verdade. Então, é isso que a gente vai fazer. Tirar quem não tem vergonha na cara de lá, ocupar o lugar dele, sim. É para isso que a gente está aqui. E a minha bandeira, a minha pauta é a educação básica, e vai ser sempre, porque eu tenho certeza absoluta que só assim a gente vai conseguir mudar as coisas no nosso país, começando pelo nosso Rio de Janeiro, tá bom? Então, semana que vem estamos de volta. Obrigada. Olívia, fala o valor, são quase 6 bilhões de reais no município do Rio. 7 bilhões esse ano, 7 bilhões esse ano. Dá para fazer muita coisa, né, gente? Muita coisa. Bom, eu vou me despedir também, agradecer o convite da Lívia para ser moderadora aqui da live de hoje e para participar, expondo aqui meus pensamentos livres, que eu desejo para que todo mundo também possa fazer isso. Quero que as pessoas procurem mais a gente, procurem mais o Novo, sintam-se à vontade para dividir as preocupações de vocês, os desejos de vocês com a gente. Para a gente não tem nenhuma ideia certa, formada, nenhuma solução pronta. As soluções vão ser construídas em conjunto, porque tem muita coisa para ser feita e nenhuma cabeça consegue pensar sozinha em tudo isso. É a contribuição de todo mundo que vai fazer com que isso funcione. E, de novo, confiem na gente no sentido de conversar, porque nós estamos muito abertos a ouvir todo mundo, não tem ninguém de fora. Normalmente, quando a gente não conversa com alguém, é porque a pessoa não quer conversar com a gente, né? Então, nós vamos estar aqui sempre, e cada semana vai aparecer live nova, gente falando, e convites para vocês participarem. Cris, sai só da live e mantenha o estúdio, tá? Quando sair da live, mantenha o estúdio que a gente pode conversar entre nós. Eu sou o que dou mais trabalho, né, Cris? Não, eu acho ótimo. A minha é só eu conseguir fazer o que você está pedindo, Popó. Você tem que falar assim, aperta o botão. Aperta o botão. E olha que eu tô ruim. Aperta o botão lá em cima do lado direito para encerrar e a gente continua aqui. Sai da live, gente, valeu aí, o pessoal que assistiu a gente. Muito obrigado. Obrigada, gente. Até sábado que vem.